Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência na presença do nosso Deus. Antes de nós avançarmos e conhecermos o tema de hoje, eu gostaria de fazer duas coisas antes. Primeiro é perguntar se você já é inscrito no canal. Se você não é ainda, já considere se inscrever, porque todos os dias eu vou te notificar, te lembrar, te incentivar a ter teu momento com Deus. A segunda é algo muito simples que nós também devemos fazer antes de adentrarmos a meditação. Nós devemos orar. E eu quero convidar você a, nessa ocasião, fechar seus olhos comigo para falarmos com o nosso Pai. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito vem impressionar os nossos corações com temas oportunos, com temas que agregam na nossa vida e que de fato fazem a gente refletir sobre como podemos ser filhos melhores para Ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é mensagem cristocêntrica. Olha que tema interessante. Vamos entender qual é o assunto de hoje? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro A Carta a Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1, o versículo é o 15. Olha só o que diz, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Interessante, porque algumas pessoas, sendo cristãs, elas costumam dar ouvidos a qualquer palavra se nessa palavra tiver o nome de Jesus. É aquela história, não, se está falando de Jesus, então eu paro para ouvir, eu presto atenção, afinal de contas, é de Jesus que está falando. Só que a meditação, ela nos convida a refletir exatamente nisso. Será que toda palavra, será que toda mensagem, será que toda meditação que fala de Jesus é de fato algo para eu e você ouvirmos? Paulo chama a atenção exatamente a isso. Veja que nesse contexto, Paulo não está preocupado com o que Nero está falando, com o que Herodes está falando, não. A preocupação de Paulo, dentro desse contexto a qual o verso nós lemos, é o que é que os professos cristãos estão falando e, melhor, qual é o sentimento que eles estão tendo ao falar de Cristo, ao falar de Jesus. Isso é tão interessante que certa vez Jesus, virando para os seus discípulos, perguntou: meus amigos, por onde vocês andaram por aí? Me digam uma coisa, o que foi que o povo falou a meu respeito? Quem foi que eles disseram que eu era? E aí os discípulos responderam: olha, Senhor, alguns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Jeremias, outros até acham que tu és Elias, outros acham que tu és algum profeta. Perceba que todas essas respostas não foram respostas ruins. Não foram respostas do tipo, não, estão falando que tu é um doido, estão falando que tu é um lunático, estão falando que tu é um fanático. Não. Estão falando coisas boas acerca de Jesus. Mas embora sejam coisas boas, nenhuma dessas palavras era de fato quem era Jesus. É sobre isso que Paulo está chamando a atenção. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que podem até estar falando de Jesus. Porém, elas podem falar de Jesus com um sentimento errado, como era o caso na época de Paulo, e podem estar falando coisas que não são de Jesus. Algumas pessoas até dizem, olha, fale de Jesus, não fale de doutrina. Eu não quero saber de doutrina, eu quero saber de Jesus. O que é que Jesus tem para mim? A pergunta que nós devemos fazer, será que a gente consegue separar as duas coisas? Porque é exatamente as doutrinas que revelam a mensagem cristocêntrica. A verdadeira mensagem cristocêntrica. Sabe por quê? Nos dias em que nós vivemos, existe um grande perigo, que inclusive tem sido uma das artimanhas de Satanás para confundir a mente das pessoas. Existem algumas pessoas que estão, de certo modo, separando
conteúdo bíblico. Como assim, Davi? Eu vou te explicar. Elas comparam as palavras de Jesus com as palavras dos outros autores. Tipo, Paulo falou sobre um determinado assunto. Aí eles vão verificar se Jesus também falou. Se Jesus não falou sobre aquele assunto, então eles desconsideram o que Paulo falou e ficam somente com o que Jesus falou. Sabe o que é isso? É exatamente criando um novo cânon bíblico. É exatamente trazendo à tona algo que está muito, vamos dizer assim, difundido nos nossos dias, que é a ideia de que a palavra de Deus contém a palavra de Deus. Dentro da coleção dos livros, contém a palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Porque a gente começa a separar contextos que nos agradam, contextos que são favoráveis ao estilo de vida que nós temos, e deixamos de lado outras partes que, quem sabe, a gente não gostou muito, a gente não entendeu, a gente não viu que era algo interessante para a nossa vida. E isso é perigoso. E isso pode levar a gente a um engano. Por isso que a mensagem cristocêntrica tem que ser bem refletida e bem analisada. Não é porque estão falando de Jesus que o conteúdo é de Jesus. Lembra aquilo que Jesus falou que acontecerá nos momentos antes da sua volta? Quando alguns professos cristãos chegarem à presença de Jesus e disserem: mas em teu nome nós não fizemos tudo isso? Não foi em teu nome que nós falamos, que nós pregamos? Não foi em teu nome? E aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Isso é algo, podemos dizer assim, duro de se ouvir. E se eu e você não queremos ouvir isso, nós precisamos estar atentos ao que estão falando sobre Jesus. Porque, como Paulo bem chamou a atenção na meditação de hoje, muitos podem até falar de Jesus, mas com um sentimento totalmente errado. Que de boa vontade, eu e você falemos de Jesus. E que de boa vontade, nós também possamos ouvir a verdadeira mensagem cristocêntrica, que não separa o contexto bíblico de outros, mas que consegue encontrar Cristo em todas as partes da Bíblia. Afinal de contas, o próprio Jesus, falando ali aos seus ouvintes, aos seus discípulos, disse: são de mim que a palavra testifica. É sobre mim que a Bíblia fala. E para eu e você conseguirmos identificar a pessoa de Jesus, nós precisamos refletir, meditar e, com certeza, ter tempo de qualidade com ela. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre esse tema muito oportuno e interessante, mensagem cristocêntrica. Não é porque estão falando de Cristo que eu e você devemos estar dando ouvido. Precisamos verificar, ver se condiz com assim diz o Senhor. Tá certo? Que Papai do Céu continue a nos abençoar e a nos conduzir para momentos como esse. Momentos de reflexão, de meditação e, com certeza, momentos da presença de Deus. Se você acha que essa meditação é algo de valor e que agrega na vida da pessoa, então aperta o gostei aí, o curtir, para que a plataforma, por meio do seu algoritmo, possa recomendar para outras pessoas. Tá certo? Se você quiser somar-se junto a mim nesse propósito de falar sobre Jesus, sobre as coisas do alto e do céu, aproveita a ocasião e compartilha com a tua lista de contatos. Com certeza, será de forma muito proveitosa e eu e você seremos contados como aqueles que anunciaram as boas novas. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus. Eu estou te aguardando. Não falta. Até a próxima aí. Tchau, tchau.